Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Aqui nós estamos entrando hoje na aula, numa aula de sexto, que a gente vai falar sobre floats, ou seja, são números de ponto flutuante. Basicamente uma forma de representar números reais, né, utilizada pelos computadores, né? Então vamos lá. Bom, vamos criar aqui um diretório para a nossa aula 4. Vou entrar nele e vou fazer uma cópia, né, da aula 3. A gente tem um arquivo inteiro. Eu vou chamar aqui agora de float.c e vamos editá-lo. Então, a gente tinha aqui um int i, eu vou mudar aqui para float f. Vou declarar ele como 1. Ó, o tamanho de f, que é um float, ok? E aqui eu já vou usar a forma mais correta do sizeOf, que é com ZU. Né? E aqui o valor de f, estou usando o R para dar replace, ao invés de df também, f. Vamos ver. Vamos compilar então esse carinha aqui. Make float. Ups. Ainda tem um i. Aqui, novamente, eu esqueci. Tá aqui. Sem problemas. E vamos ver o que acontece. Tá aí. O tamanho de f, 4 bytes, 32 bits, o valor de f, 1.000. Qual é o lance? Né? O float ele tem o mesmo tamanho, vocês perceberam aí, de um inteiro. Né? Da aula 3, a gente viu que o inteiro também tem, na arquitetura que a gente está trabalhando, 32 bits. Mas é óbvio, né, que isso é dividido. Né? Assim como acontece com a divisão dos números negativos e positivos, né? Esses 32 bits eles têm existe uma técnica, né, uma técnica que é justamente essa chamada, tem outras, mas essa é chamada de ponto flutuante, e esse ponto flutuante seria justamente esse pontinho aqui, né, que ele pode ser colocado mais à direita, mais à esquerda do número, né, a ideia é que ele fique, a parte inteira do número fique a menor possível. Né, e aí existe uma divisão chamado de base, né, expoente e mantissa, que é basicamente aquela notação científica, só que para base binária. Não sei se vocês lembram da notação científica. Isso rola muito em aula de física do segundo grau. Né? Então, assim, na base 10, por exemplo, escrever 300 em notação científica seria 3 vezes 10 elevado a 2. Não é isso? Que dá 300. Então aqui nesse caso, né, a gente tem a base, né, o expoente aqui, né, e aqui a parte, né, a fracionária, né, que nesse caso aqui é 3 porque a gente está com 300, mas poderia ser, sei lá, por exemplo, 3,75 para fazer 375 e por aí vai. Bom, aí tem uma explicação matemática para isso, que vocês podem buscar em livros de matemática, Wikipedia, o que for, que dá para entender isso melhor. Eu vou concentrar aqui não na parte matemática, mas na parte da linguagem C, né, de como é que o C trata isso. Então vou voltar aqui, vou sair do BC, vou voltar para o nosso float.c, ok? E, bom, esse 1zinho aqui, né, ele, apesar de eu ter digitado somente 1, e por padrão, quando digito um número assim diretamente, né, no código-fonte em C, eu estou trabalhando com o sistema de numeração decimal, mas como eu declarei uma variável do tipo float, ou seja, o tipo de ponto flutuante, então eu tenho, ele já foi convertido, né, para aquela maneira, para aquela notação científica, e em 32 bits, né, já a gente vai ver o que ele faz. Isso aqui daria mesmo de dizer 1.0, né? Ou 1.0, a gente sabe que 0 é a esquerda depois da vírgula, no caso do ponto. Né? Aqui a gente aprende matemática na escola e tal como vírgula, mas aqui é ponto. Não faz diferença, né, nesse caso aqui, já que é 1 mesmo, 1.0, 1.00, por aí vai, ou até mesmo um ponto.
né? Mas na realidade o que a gente vê muito é o pessoal colocando assim 1.0 só para deixar claro que é um float, né? Daria no mesmo. Então, se eu compilar esse programa aqui de novo, a gente vai ver que o resultado não é alterado, né? E esse número de casas decimais, você vê que tem 6 casas decimais aqui sendo impressas, né, depois do ponto, é na verdade só um padrão, né, do printf aqui. Eu poderia, né, colocar isso aqui como ponto 2 aqui, ó. Eu vou imprimir somente 2, certo? Então aquilo ali é como o printf está representando, ok? Bom, sendo assim, vou olhar mais de perto aqui outras formas de representar, né? Também é possível utilizar a própria notação científica. Então, por exemplo, se eu quiser representar aqui o 300, né, eu poderia dizer que o 300 é 3, certo? A base por padrão já é a base 10, né, e eu só digo que o expoente é 2. Então, lembra que 300 seria, né, 3, vou deixar um comentário aqui, né, vezes 10 elevado a 2. Só lembrando que esse elevado aqui é no BC, tá? Em C, isso daqui é uma operação de ou exclusiva, é outra história. Mas é só para efeitos de comentário, vou deixar assim, né? 10 elevado a 2 dá 100 vezes 3, 300. Então, eu também posso escrever, né, na notação científica em C assim, né? Então, 3 é 2, né, base 10, é a base numérica, então você não precisa escrever o 10, você coloca direto, né, o número que você quer e o expoente para a base 10. Então, 3 é 2, teria que dar 300 também. Vamos ver como é que fica esse programa aqui. Está lá certinho, 300. Né? Agora, eu vou voltar ele para 1 e nós vamos ver como é que esse cara se comporta. Tá? Em memória, isso eu ainda não fiz, eu não fiz com os números inteiros, né? Eu não fiz com nenhuma outra, em nenhuma outra aula, mas eu decidi deixar para fazer essa aqui só para a gente ver como é que fica um float e obviamente vocês podem fazer e devem fazer, sugiro que faça para as outras aulas como é que ficam os inteiros, como é que ficam os caracteres, todas as outras, os tipos de variáveis que a gente olhou, né? Mas eu posso utilizar um debugger, né? E eu vou falar mais sobre isso ao longo do curso, mas em princípio, aqui agora eu vou falar rapidinho só para efeitos da gente ver essa variável. Um debugger, ele debuga, né? Ele vê o que um programa está fazendo, ele consegue inspecionar um programa passo a passo. Né? Como fica esse número, né, dentro de um programa? Como é que esse 1 fica diferente de um inteiro 1? Porque agora é um float. Né? E a gente sabe que tudo é número na computação, então não tem como... E tem 32 bits, né? Como é que ele sabe que 32 bits é um float e o outro 32 bits é um inteiro e por aí vai? Né? Então eu estou olhando aqui com o GDB, nós vamos trabalhar mais com o GDB no futuro, mas por hora só essa partezinha aqui rapidinho. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir aqui para o GDB desassemblar, ou seja, me mostrar o disassembly, me mostrar quais são as instruções de máquina, né, que foram geradas aqui para a função main. Ok? Não precisa gravar isso aqui agora, eu só estou mostrando como é que isso vai ficar em memória e tal. Não precisa se preocupar com isso agora. Mas a variável, né, onde esse número 1 está sendo colocada, né, está aqui, nesse endereço aqui. E eu vou olhar que valor que tem lá. Para olhar que valor que tem lá, eu posso usar o PDX que vai me printar, né, esse valor em hexadecimal. Eu vou olhar aqui, eu tenho um ponteiro, porque aquilo é um ponteiro, né, eu preciso seguir. Novamente, não precisa falar, poxa, mas eu não estou entendendo, como assim? Por que está nesse valor aqui? Por que não está no outro aqui? Por que é esse XMM0 registrado? Relaxa, né? Isso vai ser visto no futuro. Por enquanto eu só quero mostrar a vocês como, primeiro, a capacidade do GDB de olhar, né, como esses valores são armazenados em memória, certo? E a outra coisa é, de fato, inspecionar esse valor em memória. Então está aqui, ó, 3F8000000. Esse é o 1, é o número 1 em float. Né? Vamos ver como é que isso é quebrado, como esses 32 bits são quebrados. Vou dar um eco aqui, vou dizer que a base de entrada
Aliás, a de saída eu quero em binário, né? A de saída é 2 e a base de entrada é 16. E eu vou colocar esse número, só vou corrigir aqui porque o BC precisa que seja maiúsculo e ele não precisa desse 0x. E vou passar para o BC. Tá aí, isso é o que eu tenho de... Isso é o binário, né, do 1 em float. Se fosse o 1 em int 32, né, a gente teria 31 bits zerados à esquerda e simplesmente um bit setado à direita. Já no formato float, né, isso é definido por um formato chamado I3E754. Se você quiser googlar aí, você vai ver... Opa, faltou um E aqui. É um padrão internacional, né, de representar números de pontos em ponto flutuante, certo? E ele define, né, é bem interessante esse padrão, né? Ele tem são 23 bits aqui da direita, são reservados para o que é chamado de mantissa, a parte fracionária. Depois são 8 bits dedicados ao expoente, sendo que esses 8 bits, né, na realidade, significam um valor que, somado ao número 127, vai dar o expoente da base 2. Ok, eu sei que complicou, mas esse padrão é um pouquinho complicado mesmo. Quem quiser ter mais informações sobre ele vai precisar dar uma lidinha. Né? E também é usado o complemento a 2, que aqui não está aparecendo, porque, deixa eu ver quantos bits tem aqui. Eco menos n... Tem 30, né? Então faltam 2 zeros à esquerda, né? Então o número completo seria... Opa, apaguei um zero aqui. O número completo seria esse. Agora sim eu tenho 32 bits, né? É que o BC não vai mostrar os zeros à esquerda ali por padrão. E o primeiro bit também, assim como na questão dos números positivos e negativos, né? Lembra? Signed e unsigned, também define se esse número é negativo, né? Ou positivo. Então tem esse primeiro bit para o sinal, tem os 8 bits em sequência para o expoente, né, que é feita aquela conta com 127, como eu já falei, e depois tem 23 bits, né, que são utilizados para representar a parte fracionária do número em si, né, que multiplicado por 2 elevado a esse expoente de 8 bits vai dar o valor do número em ponto flutuante, desse número real, né, número fracionário. Lembrando que ponto flutuante é uma forma de representação de número real, né, nesse caso aqui de 32 bits. E, claro, se você quiser entender exatamente como esse padrão é feito, apesar de, eu não sei se é necessário para programar em C e utilizar o padrão, talvez não, acredito que não, mas por curiosidade, você precisa estudar. Esse é um dos padrões, né, poderia haver outros, mas esse aqui foi definido internacionalmente, que faz com que ele fique dessa forma aqui, né, sendo 23 bits para a mantissa, 8 para o expoente e 1 para o sinal. Bom, de qualquer forma, voltando ao nosso float.c, o que a gente tem aqui, né, o que está para falar mais sobre o float? Na realidade, tem também o double, né, e aí eu vou colocar aqui YYP, vou fazer uma cópia, né, e eu vou pedir para que seja impresso o tamanho também do double. Então, o tamanho de D, double, tamanho de D vezes 8, e eu vou declarar aqui uma variável double. O double, como o nome já diz, chamada D, é o dobro, né, do float. Então vamos lá, vamos checar isso. Aí, é o chamado, o primeiro caso, né, 32 bits, é o chamado de precisão simples, né, e o double de precisão dupla. E tem também a precisão quádrupla, que é aqui em C, para o long double. Então vou só fazer o patch aqui, para que fique correto. E aí a gente tem 128 bits. Né? É precisão quádrupla, né? 4 vezes o tamanho de... Bom, 32, 64 e 128. Então, 4 vezes o tamanho de um float.
Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre números reais, né, representados em forma de ponto flutuante aqui em C. Né, tem as representações aqui, a gente tem o F, né, tem o G para o double e tudo, e também tem o número de casas decimais que você quer. Eu vou fazer só mais um teste aqui. Por exemplo, supondo que a gente tenha o número 40.5, esse número aqui, tá? E eu vou colocar aqui, né, 1.2f. Vamos ver como é que fica. Eu vou apagar essa linha 11 para efeitos de e também a parte do double, só para a gente ficar somente com a parte em questão. Olha lá. A gente tem aí 40.33. Por quê? Porque depois da vírgula, inclusive eu nem preciso desse 1 aqui, eu só coloquei do ponto, né? Quando eu falo vírgula, tem que lembrar que é ponto, porque fica aquele vício da matemática. Eu só pedi 2 casas decimais. Então o que faz, se eu pedir, por exemplo, 20 casas decimais, aí eu começo a ver mais números do meu número, né? Mais números fracionários aí do meu número. E lembrando que float é muito preciso, né? Tem uma precisão limitada, mas assim, tem que ser muito cauteloso ao utilizar esse tipo de número em cálculos, principalmente quando há conversão implícita de float para inteiro, né? Então, porque assim, ó, se eu pegar isso aqui e dividir, tá? Eu pegar esse valor aqui, eu começar a dividir, por exemplo, estou dividindo aqui com números inteiros, né? Coloquei um 3 ali, aquele 3 é um 3 decimal, não é um 3 em float, né? Eu começo a ter umas conversões implícitas que pode ser enrolado, né? Inclusive a divisão direta, né, de um inteiro por outro inteiro. Se eu fizer isso aqui, estou pedindo para representar em float 10 dividido por 3, deixar só o F aqui. Eu começo a ter problemas. Então, assim, é extremamente necessário que, caso você vá trabalhar com float, com números de ponto flutuante, que você entenda a lógica por trás disso, a precisão máxima, né, e as limitações desse formato, né, dessa representação em ponto flutuante. Não é uma representação exata de um número real, isso é uma implementação, né, que tem perdas e tem ganhos, mas tá aí para ser utilizado. Bom, essa foi a aula, uma das mais rapidinhas sobre float, porque o detalhe do float é muita matemática mesmo, coisa que eu não vou cobrir aqui por vários motivos, o principal é que eu não sei, mas eu queria deixar aí para vocês o recado de que existe, né, o float, o double e o long double, e acho que a gente já cobriu todos os tipos de variáveis padrão do C. Tem mais algumas da C99 com a inclusão do C11 também, né? Tem de fato números imaginários, tem umas coisas mais para o lado da matemática que eu vou comentar no futuro, mas não vou entrar em questão, já que a intenção aqui não é ensinar nada com tanta base matemática, mas sim uma programação mais prática e mais moderna em C. Então é isso, fica ligado. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Não perde. Faz esses testes com o GDB para as outras aulas que você vai gostar de ver esses valores, acho que você vai curtir e vai entender melhor como que o número é armazenado em memória. Isso é importante. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Se curtiu, curte aí, compartilha, se inscreve no canal para a próxima aula, que é sábado, próximo sábado. Todo sábado tem aula de C, né? Até não sei quando, um período indeterminado, mas a gente vai continuar com esse curso. E vamos mandar ver. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.